Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Sabemos que hoje em dia é frequente ouvir o elogio da desobediência e, pelo contrário, a virtude da obediência acaba por ser muitas vezes maltratada. Entende-se que a pessoa desobediente é uma pessoa rebelde, uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que faz o que quer, enquanto que o obediente parece ser uma pessoa servil, alguém que não tem personalidade, que não tem força, parece quase um escravo, e às vezes até se calhar parece que a obediência seria, por assim dizer, uma virtude canina, mas não humana. Paradoxalmente, Jesus obedeceu. Obedeceu ao longo de toda a sua vida. Obedeceu na sua vida familiar, em casa de Maria e José. Obedeceu também na sua vida pública. Por isso mesmo, como sabemos, Jesus disse que se o Pai o amava é porque ele dá a sua vida para outra vez a assumir. Ninguém lhe tira, mas é ele que por si mesmo a dá, porque tem poder de a dar e tem poder de a reassumir. E esse é o mandamento que recebeu do seu Pai. Também São Paulo, quando na carta aos Filipenses pede aos primeiros cristãos, e aos primeiros cristãos pede-nos também a nós, que tenhamos os mesmos sentimentos que se deve ter em Jesus Cristo, nos diz que ele, existindo na forma ou natureza de Deus, não julgou que fosse uma usurpação o seu ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo reconhecido por condição como homem. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. De modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e no inferno, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, na glória de Deus Pai. De certo modo, podemos dizer que o principal mérito da paixão e morte de Nosso Senhor, para a qual nos estamos a preparar neste tempo santo da Quaresma, não é tanto o mérito que decorre da dor padecida, que foi certamente imensa, mas da vontade submetida ao Pai. É o mandamento do amor. E a obediência é expressão, precisamente, desse amor supremo. E é porque é um ato de caridade que a paixão e a morte de Cristo nos salva. Não é fácil obedecer sempre. Não é fácil, certamente, obedecer em coisas heroicas, como obedeceu Jesus à vontade do Pai. Ou como antes dele já Abraão tinha-se disposto a sacrificar o seu filho, obedecendo a uma ordem divina que ele certamente não podia compreender. Mas não é fácil obedecer nas coisas heroicas, às vezes também é difícil obedecer nas coisas pequenas. O Evangelho fala-nos de um general sírio, Naamã, que, estando leproso, se dirigiu a Israel, levando uma carta de recomendação do seu rei. O rei de Israel, na altura, ao ver que o seu colega sírio lhe pedia a cura daquele general, até pensou que aquilo era uma provocação, só para ter um pretexto de o atacar. Era por acaso ele, Deus, para poder curar um leproso, uma doença que na altura era incurável e mortal? Mas o que é certo é que Naamã dirigiu-se à casa do profeta Eliseu
E o profeta Eliseu não desdenhou aquele caso, mas disse-lhe, não diretamente, mas através de um seu funcionário, que se fosse banhar 7 vezes no Rio Jordão. E o general sírio, que esperava que o profeta viesse sobre ele, que pronunciasse longas orações, que tivesse gestos rituais de alguma espetacularidade, ficou um pouco sentido. Pensou até que não valia a pena fazer uma coisa tão corriqueira, tão prosaica, como entrar e sair 7 vezes seguida no leito do mesmo rio. Mas quando pensava, desgostoso, abandonar aquele lugar, alguém lhe fez saber: se te tivessem pedido uma coisa difícil, certamente não deixarias de a fazer. Por nós de fazer então uma coisa tão fácil que te foi pedida? Quem sabe se a tua cura não depende disso mesmo. Sim, e é verdade, Naamã achou que era lógica esta explicação, acedeu ao pedido do profeta e a verdade é que se curou. Curou-se pela sua fé, certamente não pela virtude daquelas águas, que não seriam muito diferentes das outras. Curou-se sobretudo pela sua obediência, a obediência que traduzia aquela humildade sem a qual não podemos ser gratos a Deus. Também a nós, cristãos, se nos pede a virtude da obediência. Certamente obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, certamente obedecer à Igreja e àquilo que os seus legítimos pastores nos pedem. Obedecer também às autoridades civis, obedecer também na família, obedecer também no nosso trabalho. Certamente que às vezes nos pode custar, como talvez agora nos custe não poder participar na Santa Missa, ou ficar retidos em casa, não poder conviver com aquelas pessoas que são nossas amigas. Mas a nossa obediência é também sinal de amor a Deus e de respeito, de caridade, que, unido ao sacrifício de Cristo na cruz, é também esse nosso sacrifício, por prosaico que seja, uma expressão de oração e de apostolado. Jesus, como eu dizia no princípio, obedecia a Maria e a José. São Lucas diz que era-lhes obediente. Ele, que mais do que Maria e José, era quem mais era naquela família, era também quem mais obedecia. Podíamos dizer que na Sagrada Família a pirâmide está invertida. Aquele que é mais, que é Jesus, é quem mais obedece. Aquele que é menos, que é José, era talvez quem mais mandava, porventura porque também Maria estaria submetida à autoridade do chefe daquela família, segundo aquilo que era na altura tradicional. Jesus quis fazê-lo para nos dar exemplo, para nos dar um exemplo talvez particularmente útil nesta Quaresma, em que procuramos imitar Jesus, particularmente útil também nestas circunstâncias tão concretas e tão singulares que agora estamos a viver. Obedecer a Jesus nas coisas grandes e obedecer a Jesus nas coisas pequenas. Obedecer a Jesus nas coisas difíceis, mas obedecer a Jesus também nas coisas fáceis. Quantas coisas pequenas podemos fazer neste sentido que tornam mais agradável a vida daqueles com quem convivemos. Mas não basta fazer, não basta obedecer. É preciso fazê-lo com boa cara, porque a obediência só é grata a Deus quando é livre, ou seja, quando é por amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. A Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.